Serviço de lavanderia superfaturado resulta em nova condenação no caso Maus Caminhos. Mustafa e seu grupo pegam mais 28 anos de prisão. SEDUC altera processo de matrícula para escolas estaduais de tempo integral. Gabarito oficial do Enem 2019 será divulgado nesta quarta-feira. Presidente anuncia saída do PSL e criação de novo partido. Movimento pede prisão preventiva de Lula e Dirceu ao Ministério Público Federal. Bolsonaro recebe hoje líderes do BRICS para a reunião de cúpula do grupo. Senadora da oposição se declara presidente da Bolívia. OEA encontrou atas fraudadas na Bolívia e mais votos que eleitores. Polícia prende estelionatário com sofisticado equipamento para clonagem de cartões de crédito. O Jornal da Manhã começa agora. 5:48. Emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web Mais Top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM Marã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você em Boca do Acre. Tucumaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5:48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chuva hoje em Manaus, fala o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para o clima-tempo pode chover 25 milímetros com probabilidade de 86%. A temperatura que no momento é de 25 graus será máxima de 33 graus Celsius. O céu está nublado e a umidade relativa do ar é de 89% e os ventos estão calmos com 8 km/h de velocidade. É quarta-feira, 13 de novembro. Chegamos aos 317 dias do ano e faltam 48 para terminar 2019. Dia de São Diogo. Hoje também é o Dia Mundial da Gentileza. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros de seu nível em relação ao mar, estava ontem 19 metros e 7 centímetros. Já encheu 1 metro e 1 centímetro. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. 1985, erupção vulcânica do Nevado del Ruiz, nos Andes, soltém a cidade de Armeiro, na Colômbia. 2013, o World Trade Center 4 é inaugurado oficialmente. 2015, um conjunto de ataques terroristas coordenados em Paris, incluindo vários tiroteios, explosões e uma crise de reféns nos 10º e 11º arrondissements, matam 130 pessoas, 7 agressores e ferem 368 outros, com pelo menos 80 feridos gravemente. 5:50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, vamos começar falando do transporte coletivo. Há alguma normalidade nesse início de manhã? Não, Paulo. Hoje nós já estivemos na garagem da União Cascavel, da garagem da Global e da Líder, que fica também na Cidade Nova, Paulo Guerra, e conversamos também com o pessoal da diretoria do sindicato, conversava com o Mossoró ainda há pouco. Ele me dizia que está tudo tranquilo, Paulo Guerra, em todas as garagens. Conversava com alguns motoristas também, eles me falavam da frota reduzida, falavam também que férias e alguns outros benefícios estão atrasados. Teve motorista e cobrador que saiu de férias de setembro e passou todo o mês de setembro de férias, voltou em outubro, já estamos em novembro e não foi pago as férias desses trabalhadores. Pellegrini, o Luiz Felipe Chaves, um motorista de aplicativo, estava numa área de um posto de combustível no Dom Pedro, quando foi abordado por 2 bandidos em uma motocicleta. Ele tentou sair do local e assim mesmo os bandidos atiraram. Felizmente ele foi ferido só em um braço, Pellegrini. Pois é, Paulo, um ferimento grande, um ferimento que, as fotos estão aí circulando nas redes sociais, um ferimento grande que infelizmente mais um trabalhador, mais um motorista de aplicativo que hoje é o alvo dos bandidos
né? A polícia tem feito aí um trabalho, está sendo feito tem todo um cuidado por parte dos motoristas também, que estão se organizando para tentar se livrar desses assaltos, mas infelizmente continua acontecendo. E ontem esse motorista aí por pouco não perde a vida na mão de bandidos. Pois é, e o Rafael Mendes andava em sua bike quando também foi atingido com 5 tiros, mas conseguiu sobreviver, né, Peregrini? Pois é, Paulo, foi mais uma tentativa de assalto que ocorreu ontem e de homicídio também. Na Praça 14 nós tivemos aí um outro homem que por pouco não perde a vida também lá na rua Afonso Pena, numa tentativa de homicídio a noite passada. Pois é, foi o Rafael Mendes, ele estava numa bike inclusive na Afonso Pena e de repente apareceram um atirador e desferiu 5 tiros nele. Ele conseguiu sobreviver, não é, Peregrini? Conseguiu, Paulo, conseguiu, graças a Deus. Ele, né, não foi atingido aí para morrer, né? E o bandido queria matar, mas graças a Deus ele não conseguiu, né? Ele conseguiu se ainda, apesar das balas que lhe atingiram o corpo, ele conseguiu correr para o mercadinho, entrou nesse mercadinho e lá ele conseguiu se salvar. Peregrini, o assunto ontem era o Gustavo Sotero, aquele delegado que matou um advogado lá no Porão do Alemão, que foi visto lá no TRE. Peregrini estava lá fazendo a sua biometria e naturalmente para regularizar seu título eleitoral. E segundo constava, ninguém tinha visto ele com ninguém, ele estava sozinho. Mas a Polícia Civil esclareceu que é inverídica a informação de que o custodiado Gustavo Sotero esteve no Tribunal Regional Eleitoral sozinho, sem escolta. A ida dele ao órgão ocorreu sob o acompanhamento de 2 policiais civis, só que ninguém viu, né, Peregrini? Pois é, né, Paulo? Até porque os policiais civis andam a paisana também, aí não tinha como identificá-los, né? Mas o fato é que a Polícia Civil soltou uma nota dizendo que ele estava sim sob escolta, assim como fez também uma outra nota na questão quando ele estava lá na frente da Delegacia Geral, num banho de sol. Acho que também naquele momento ele estava sozinho, mas a Polícia Civil também emitiu nota dizendo que estava escoltado. Esse banho de sol é fora da cadeia, lá na rua, na avenida. O Departamento de Polícia Técnico-Científica e a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, esclareceu que é mentirosa a informação de que vestígios coletados para os exames periciais no âmbito do inquérito que investiga o homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos tenham sido remetidos a outro estado. A perícia foi realizada no Instituto de Criminalística do Amazonas e os laudos já concluídos. Os mais detalhes não podem ser fornecidos para não atrapalhar as investigações, segundo informações da polícia. Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, a polícia vem trabalhando, né? O caso está na mão das autoridades competentes, né? E esperamos que seja logo elucidado. E muita gente também gosta de especular esse tipo de informação, gosta de tirar gracinha, gosta de fazer comentários maldosos, porém o caso está na mão das autoridades e vamos esperar que as autoridades que já estão trabalhando no caso, né, tragam aí as informações. O resto é só especulação. Peregrini, um ouvinte perguntando se o passarinho da morte morreu. Não, é que não tem morrido ninguém. Quem sabe esse ouvinte aí, o passarinho possa cantar para ele aí nas próximas horas, quem sabe. Tá bom, Peregrini, os ouvintes estão, desde ontem que os ouvintes reclamam, o passarinho da morte por onde está. E Peregrini, o Instituto Médico Legal sem trabalho, né? A não ser os exames de praxe. Pois é, Paulo Guerra, né? E com isso o passarinho da morte fica, né, aposentado, fica por ali, só esperando, por isso que não tem cantado. Aqui, noite e madrugada, tanto de ontem quanto de hoje, Paulo, foram tranquilas, né? Hoje, por exemplo, nós não temos aí nenhuma morte por violência, ninguém morreu na faca, ninguém morreu por tiro, ou tampouco por agressão física. Entretanto, né, bem que tentaram, né? Como você colocou ainda há pouco, trouxe a informação desse crime ocorrido lá na Afonso Pena, uma tentativa de homicídio, o homem ficou entre a vida e a morte, porém, ele não partiu não, Paulo Guerra, e ouvinte do Jornal da Manhã dessa para pior. Apenas exames de praxe, como exames de corpo de delito, exames de conjunção carnal, foram realizados no IML. Peregrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Obrigado, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. Paulo, estamos aí nas ruas da cidade, sempre atentos às informações, e eu te digo, Paulo, em relação ao trânsito, nós já passamos agora há pouco pela Avenida Grande Circular, pela Avenida Noel Nutros e Max Teixeira,
o trânsito é tranquilo. E na área onde estamos nesse momento, na Alameda Costa de Ferreira, Paulo, nós temos aí uma temperatura bem amena nesse momento, né? E com o tempo nublado, um pouco nublado, aqui nessa área da cidade, eu digo, zona leste de Manaus. A cidade está quase toda totalmente nublada, Pelegrini. E o tempo realmente é instável na cidade. A meteorologia, através do clima-tempo, está falando em 25 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Alberto. É muita água, 25 milímetros, né, Paulo? É muita água, mas tem chuva acumulada também, não é, Pelegrini? Pois é, tomara que não venha, Paulo Guerra. Um ouvinte na semana passada me chamava a atenção, conversava comigo, dizendo, olha, fala pro Paulo que ele falou que ia chover 20 milímetros, eu não botei a minha roupa para aquarar por causa dele. Então tá isso, Paulo Guerra, é contigo. Hoje o Paulo afirmando que teremos 25 milímetros de chuva. Ela que reclame ao Climatempo, ao INMET, ao CPTEC, é por aí, Pelegrini. 5h58 em Manaus. Durante o feriado da Proclamação da República, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, a ARSAM, lançará uma operação de fiscalização intensiva que visa garantir a segurança dos usuários dos transportes rodoviários intermunicipais que deverão aproveitar o feriado em outros municípios da região metropolitana de Manaus. Já é a 11ª operação de fiscalização realizada somente neste ano, que já resultou em mais de 16.391 veículos fiscalizados, garantindo a segurança de aproximadamente 240 mil passageiros, com apoio dos demais órgãos de trânsito do Amazonas. A operação terá início na noite de amanhã e se estenderá até o domingo nos principais pontos de entrada e saídas da capital, bem como no terminal rodoviário Engenheiro Oscar Angelim, Ponte Jornalista Felipe Dal, Ponte Rio Negro, entroncamento das rodovias AM10 e BR-174, barreira de policiamento. Durante as abordagens será conferido se o veículo que realiza a modalidade de fretamento possui o cadastro e a autorização expedida pela agência reguladora. Também será conferido itens de segurança como a lotação dos veículos, o uso de cinto de segurança, as condições dos pneus, a documentação obrigatória, a pontualidade de horários de embarque e desembarque dos ônibus, a parada obrigatória programada a cada 45 quilômetros para os veículos que não possuem banheiro e se os direitos à gratuidade de idosos e demais pessoas amparadas por lei estão sendo respeitados. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Webs, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus lá no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web mais top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Feira do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Que bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. O Departamento Estadual de Trânsito alerta que proprietários de veículos com placas de final 9 devem efetuar o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, até o dia 29 deste mês. A data é o prazo final para o pagamento em cota única do imposto e do licenciamento veicular. O diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá, reforça que o pagamento do IPVA é uma das etapas para realizar o licenciamento do veículo, que abrange o pagamento do seguro DPVAT, que vai acabar ano que vem, taxas do Departamento de Trânsito e multas, se houver. Desde o dia 4, consumidores de todo o Brasil podem renegociar dívidas atrasadas ou negativadas através do site do Serasa Limpa Nome. Além disso, como uma alternativa para quem não possui acesso à internet, a agência da Serasa em Manaus irá receber e auxiliar consumidores em suas negociações. Em setembro de 2019, a cidade indicava que 1.021.934 pessoas eram inadimplentes. A renegociação vai até o dia 30. Contribuintes inscritos na dívida ativa do Estado que desejam regularizar seus débitos fiscais precisam ficar atentos. Embora a Semana Nacional de Conciliação do Poder Judiciário tenha se encerrado no último dia 8, o prazo para renegociar com condições especiais de parcelamento ainda está em aberto na Procuradoria-Geral do Estado e essa possibilidade vai até esta quinta-feira. Capital Nacional do Boi Bumbá, Parintins, recebe nesta quarta-feira, de 8 às 17 horas, a Caravana do Turismo,
promovida pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas. A iniciativa reúne as principais instituições financeiras em apoio aos empreendedores do turismo amazonense, com o objetivo de fomentar e promover a melhoria da infraestrutura turística dos prestadores de serviço. Conforme a Amazonas Tour, a partir desta edição em Parintins, a ação conta com o apoio do Banco do Brasil, que vai apresentar as linhas de financiamento para o setor. Com o objetivo de melhorar as fiscalizações em obras públicas, a Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas, o DICOP do Tribunal de Contas do Amazonas, o TCEM, contará a partir do final deste mês com a ajuda de drones para inspeção de obras públicas na capital e no interior do Amazonas. A iniciativa faz parte do projeto de modernização da Corte de Contas do Amazonas, idealizada pela presidente conselheira Yara Lins dos Santos. Desde segunda-feira, técnico do TCE estão realizando um curso de capacitação com a equipe do Instituto de Tecnologia Aeronáutica Remotamente Controlada para manuseio e pilotagem dos drones que serão utilizados pela Corte de Contas. Sindicato dos Servidores dos Correios do Amazonas intensifica a mobilização contra a privatização da empresa. O Sindicato dos Servidores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Amazonas, a exemplo do que vem sendo feito em todo o Brasil, começou a intensificar o movimento contra a privatização da empresa por parte do governo federal. A entidade está trabalhando para sensibilizar os deputados estaduais, vereadores da capital e agora inicia uma forte mobilização também nos municípios do interior. Ontem, uma equipe do sindicato esteve em Iranduba, fez um ato público em frente à agência local dos Correios e em seguida foi à Câmara de Vereadores para pedir o apoio dos parlamentares. O vereador Pedro Paulo PP leu durante a sessão plenária o conteúdo do panfleto distribuído pelos sindicalistas. A única empresa pública presente em todos os municípios do Brasil, que distribui livro didático para as crianças, que leva correspondência em todas as periferias do país. Quero dizer que esta humilde Câmara, vocês podem contar com apoio em nome do presidente em relação a essa luta de vocês. Por sua vez, o vereador José Augusto de Souza, que também conversou com a comissão, manifestou apoio e defendeu uma ampla discussão sobre o tema. Eu acho que todos os parlamentares do Brasil, tanto dos estados como dos municípios, têm que se unir, promover as audiências para que a gente possa discutir com toda a sociedade e entender de fato o que vai acontecer pós-privatizações dos Correios do Brasil. Segundo a vice-presidente do Sindicato dos Servidores dos Correios no Amazonas, Jane Neves, a empresa tem cerca de 100 mil servidores em todo o Brasil, mais de 1.000 deles aqui no estado. Na opinião de Jane Neves, a privatização é desnecessária e prejudicial aos trabalhadores e à sociedade. A gente sabe que o Correio, ele é autossustentável, que ele não depende do recurso do Tesouro Nacional. São mais de 350 anos que o Correios tem. Existe mais de 2.000 municípios no Brasil que o Correio atua como modo postal. Nessas localidades não tem banco. O fim dessas agências vai prejudicar a população. A sindicalista Jane Neves também afirmou que há uma política de precarização dentro dos Correios com a intenção de justificar a necessidade de privatização da empresa. É precarizado intencionalmente. Desde 2011 não tem concurso público. A tendência é trabalhadores adoecer e sair, se aposentar e não ter uma reposição de trabalhadores. E isso acaba precarizando o serviço. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:09. Cerca de 430 milhões serão injetados na economia nesse fim de ano com o pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais. A primeira parcela será paga nos dias 21 e 22 deste mês. Anunciado pelo governador Wilson Lima em outubro, o benefício deve aquecer o cenário econômico do estado no final e início do ano, gerando ainda um efeito multiplicador na economia. Wilson Lima defende desenvolvimento da bioeconomia para agregar valor à produção e gerar rendas no Amazonas. O repórter J. Rai tem os detalhes.
O governador Wilson Lima participou ontem no auditório da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, da abertura do primeiro encontro de bioeconomia e sociobiodiversidade na Amazônia, promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Na ocasião, ele defendeu o desenvolvimento da bioeconomia para agregar valor à produção rural e gerar emprego e renda. O evento é organizado pela Green Rio, com apoio do governo do Amazonas, da Cooperativa Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, GIS, da UEA e do Fundo Mundial para a Natureza, WWF Brasil. O governador disse ser fundamental que se agregue valor à biodiversidade com responsabilidade ambiental. Muitos dos nossos produtos saem daqui de forma in natura e a gente precisa agregar valor a essa economia. Para isso nós precisamos de tecnologia, precisamos de estudo, daí a importância da atividade acadêmica, daí a importância da universidade e também de outros parceiros nesse processo. O encontro termina hoje e tem como tema articulando iniciativas para o fortalecimento das cadeias produtivas. Wilson Lima destacou também a necessidade da adoção de novas tecnologias para desenvolver as cadeias produtivas e beneficiar quem vive na floresta. O nosso produto não pode continuar saindo daqui in natura, ele precisa agregar valor. O açaí não pode simplesmente sair daqui in natura, como tem acontecido. A gente faz o serviço mais pesado, que é o caboclo subir na árvore, né, na palmeira, tirar o açaí, tirar a polpa, e lá fora fazem todos os tipos de açaí nos seus mais diversos subprodutos e a gente acaba ficando com um valor muito pequeno. Então é importante que a gente encontre esses caminhos, mas sobretudo valorizando o cidadão que está no interior, aquele que está na floresta, aquele que está lá na ponta, está fazendo um serviço duro. Ele ressaltou que a realização de encontros como este em Manaus são importantes para discutir soluções para o desenvolvimento da bioeconomia no Amazonas, que é o estado da região com a maior cobertura florestal preservada. Precisamos fortalecer e precisamos de tecnologia. É importante encontros como esse para que a gente possa desgastar esse assunto e encontrar definitivamente esses caminhos do desenvolvimento sustentável. Com uma programação diversificada que inclui painéis, apresentações, debates e workshops, o evento busca estimular um modelo de desenvolvimento sustentável para a região amazônica, alinhando formas de financiamento que promovam a agregação de valor da biodiversidade. 6h12 em Manaus. Após minucioso trabalho realizado pela deputada Terezinha Ruiz, do PSDB, será lançado amanhã às 18 horas no Centro Cultural Palácio Rio Negro o livro Prêmio Professor Inovador, uma coletânea com 104 projetos apresentados no período de 2015 a 2017 que atestam a criatividade e o protagonismo dos educadores amazonenses em práticas inovadoras aplicadas com êxito nas escolas da rede pública de ensino do Estado. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PN, parabenizou a iniciativa do Tribunal de Justiça do Amazonas, na pessoa do juiz da comarca, Dr. Saulo Góes Pinto, que programou para realizar no período de 25 a 29 de novembro no município de Itacoatiara o mutirão do Tribunal do Júri, que acontecerá com sessões distribuídas na Câmara Municipal, no Fórum José Ribeiro de Mendonça e na Escola Estadual Deputado João Valério GM3. Nesta terça-feira aconteceu na Assembleia Legislativa a reunião técnica através da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento, presidida pelo deputado estadual Sinésio Campos, do PT. A reunião debateu de forma conjunta com órgãos uma política estadual de saneamento básico para o Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, informou ontem que as obras de manutenção da estrada de Novo Airão, a M352, já está em andamento e deve ser concluído até o dia 17. A manutenção atende requerimento encaminhado por ele em conjunto com o deputado Cabo Maciel, do PR, para a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CINFRA. Aproximadamente 700 famílias serão beneficiadas com o caminhão entregue pela deputada estadual Alessandra Campelo
para a Associação dos Produtores Rurais do Igarapé do Piaba, no município de Borba. O equipamento é a concretização da emenda parlamentar indicada pela vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado no orçamento deste ano. No próximo dia 29 acontece mais uma edição da Black Friday em Manaus. Este ano, segundo dados da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Manaus, a data contará com a adesão de 400 lojas e, para evitar que o consumidor amazonense seja vítima de armadilhas, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa alerta sobre os cuidados da Black Friday. De acordo com o presidente da CDC, Alean, deputado estadual João Luiz, do Republicanos, com a proximidade da data, os consumidores são bombardeados com anúncios e propagandas com as mais variadas promoções e todo tipo de desconto, mas devem ficar atentos em relação a tantas facilidades. Os deputados estaduais têm até o dia 19 de dezembro para analisar o projeto de lei orçamentária anual 2020, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro do próximo ano. A proposta de auditoria ou de autoria do Executivo chegou ao Parlamento no dia 31 de outubro e sua votação final marcará o encerramento da sessão legislativa 2019. Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso às escolas da rede pública estadual com educação em tempo integral para o ano letivo de 2020, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto irá disponibilizar as reservas de vagas das 81 unidades no processo de matrículas online. O procedimento poderá ser realizado pelo site www.matriculas.am.gov.br ou em qualquer uma das 596 unidades de ensino, conforme o calendário que será divulgado pela Secretaria no mês de dezembro. Contratação direta sem concorrência pública, lavanderia que nem máquina de lavar tinha. Prestação de serviços ao governo do Amazonas sem qualquer contrato assinado e pagamentos regulares sem garantia da realização dos serviços. Essas foram algumas das irregularidades cometidas por Mohamed Mostafa, Priscila Marcolino Coutinho, Davi Flores e Jennifer Nayara da Silva no curso das investigações da Operação Maus Caminhos. Denunciados por peculato pelo Ministério Público Federal no Amazonas, o grupo foi condenado a 28 anos de prisão somados pela Justiça. A sentença foi divulgada nesta terça-feira. Essa condenação é apenas por um dos processos movidos pelo Ministério Público Federal contra o grupo acusado de desviar mais de 100 milhões de reais dos cofres públicos da saúde do Estado. Nesse caso, a denúncia foi sobre contrato superfaturado de quase 500 mil reais com a empresa De Flores para prestação de serviços de lavanderia da unidade de pronto atendimento Campos Sales em Manaus. A partir das provas apresentadas pelo Ministério Público Federal e de colaboração premiada de uma das acusadas, a Justiça afirmou na sentença que todos os envolvidos tinham plena consciência dos pagamentos ilegais e sabiam que o destino final dos valores desviados era o caixa da organização criminosa. O empresário e médico Mohamed Mustafa, apontado como maior responsável pela articulação dos desvios de recursos, pegou 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Sua cúmplice, a empresária Priscila Marcolin, foi condenada a 8 anos e 4 meses em regime fechado de prisão domiciliar. Também foram condenados o proprietário da empresa De Flores, o empresário Davi Flores, 5 anos e 10 meses em regime semiaberto, e a enfermeira Jennifer Nayara e o Chabel Rufino Corrêa da Silva, 2 anos e 2 meses em regime aberto. Os réus ainda foram condenados a ressarcir o valor de 485,3 mil por danos causados ao patrimônio público em valores atualizados. Polícia. A Polícia Civil prendeu Cristiano Lima Martins, de 34 anos, suspeito de estelionato, e Luciana Uchoa Cardoso, de 36, por ter rompido sua tornozeleira eletrônica. Ela é esposa do traficante Marcos Pará, preso por participar da morte do delegado Oscar Cardoso em 2014. E com eles também estava Rafael Souza, filho do ex-deputado Wallace Souza, que teve apenas o celular apreendido para análise. O trio estava em um carro no bairro do Tarumã, zona oeste de Manaus. O advogado de defesa de Rafael nega que ele tem envolvimento com o caso. Segundo o delegado Simval Barroso, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado,
A polícia estava investigando o caso de fraude na compra de veículos. Os documentos eram adulterados para que fosse feita a negociação. Os automóveis eram levados para outros estados, o que dificultava a sua apreensão. A equipe da Delegacia de Roubos estava investigando um caso de estelionato ocorrido em outubro deste ano em Manaus. Com essas informações, a Polícia Civil começou uma investigação até chegar a um dos veículos no bairro do Tarumã. Quando o veículo foi abordado pelos policiais, estavam no seu interior Cristiano, a mulher do traficante, o filho do astro do Netflix, comentou o delegado. Cristiano assumiu ser o dono do veículo e os policiais foram até sua residência na Avenida do Turismo, na zona oeste de Manaus. No local, Cristiano apresentou um documento de identidade falso e durante as buscas encontraram uma máquina de clonar cartões sofisticadíssima, uma caixa com chips de cartões de créditos e 2 notebooks. Em um desses computadores havia um vídeo gravado em um caixa eletrônico. Segundo o delegado, o estelionatário colocava uma microcâmera no caixa, gravava a senha dos clientes e falsificava o cartão para cometer os crimes. A polícia investiga a possível ligação de Cristiano com a facção criminosa Comando Vermelho. Ele seria responsável por lavar o dinheiro da venda de drogas. Os celulares de Cristiano, Luciano e de Rafael foram apreendidos e a polícia vai pedir autorização da justiça para periciar os aparelhos para investigar uma possível ligação deles com o tráfico de drogas. Caso seja comprovado, Luciano e Rafael serão indiciados. 6h25 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pense numa noite madrugada tranquila. Assim foi a noite madrugada de ontem, a noite de terça e já o começo da madrugada de hoje. Também tudo na mais absoluta tranquilidade. Entretanto, no pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Um homem que apanhou muito no bairro da Cachoeirinha. Não se sabe ainda qual foi o motivo pelo qual esse homem de 22 anos de idade levou uma pisa lá no bairro da Cachoeirinha. Ainda do pronto-socorro Platão, do pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, levou bala, levou tiros pelo corpo e deu entrada entre a vida e a morte naquela unidade de saúde. Graças ao trabalho, à ação dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem, a vítima, o baleado, não vai partir desta para pior. Pronto, socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. O homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Ele recebeu violento golpe de faca no bairro Novo, proximidades do bairro Jorge Teixeira. Era por volta de 19h40, quando esse homem dava entrada no pronto-socorro João Lúcio. Noite e madrugada tranquila. Ainda assim, o jogo só vai ser hoje à noite, mas já tinha vascaíno, já tinha flamenguista tentando brigar ontem na área da Avenida Itaúba, lá nos bares do Flamengo e do Vasco. O vascaíno estava por ali meio triste e o flamenguista dizia que esse ano de 2019 está completando 3 anos que o Vasco da Gama não ganha do Flamengo. E no primeiro turno foi 4-0 e hoje a peia come de novo. O vascaíno não gostou, os dois foram pra briga e há quem diga que nenhum não deixaram. A turma do deixa disso não deixou os dois brigarem. Os dois queriam ir pra briga por causa de Flamengo e Vasco. Tô dizendo, rapaz, o Gabigol bem conhece o flamenguista e o torcedor do Vasco, Luxemburgo, não sabe nem se ele existe. Ainda assim, os dois queriam brigar por causa de Vasco e Flamengo. Detalhe, só que entre nós, os dois estavam usando camisa falsa, tanto a do Flamengo quanto a do Vasco. Não tem dinheiro nem para comprar a camisa original e ficam brigando por causa de Flamengo e Vasco. Tô dizendo, rapaz, olha, isso aconteceu na Avenida Itaúba ontem e o jogo só vai ser hoje. Promete hoje a partida lá para quem vai assistir lá nos bares do Flamengo e do Vasco na Avenida Itaúba. Pronto, socorro Platão Araújo. O Platão Araújo está localizado no coração da Zona Leste
morte na cidade. E no pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma colisão entre dois veículos. Eu fiquei sabendo desse acidente logo ontem, era ali boca da noite, 18h30. Meu amigo Varley Batata, do transporte alternativo, líder do transporte alternativo, o homem que comanda aí o transporte alternativo, Varley Batata, me passava a informação desse acidente ocorrido na Avenida Grande Circular, um choque entre um Corsa e um Monza vermelho. A pessoa que estava dirigindo o Monza acabou se machucando, mas logo após dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo, já foi liberado, recebeu alta. Ele estava lá com a pressão alta e foi logo medicado e posteriormente ficou em observação e foi liberado. Olha a faca da morte! Um elemento conhecido como sapo, elemento perigoso, sapo desgraçado, sapo ordinário, sapo safado, o sapo não vale nada. Armado com uma faca, o sapo queria furar um homem que, segundo ele, estava paquerando a sua amada. O sapo é sujeito ciumento. O sapo, segundo as primeiras informações, a esposa do sapo é uma pessoa muito gente boa, mas o sapo não vale nada, não tinha nada a ver. Ela estava apenas conversando com o homem que estava montando a antena parabólica, negócio de Claro, de Vivo, aliás, de Sky, estava lá em cima da casa. O sapo se invocou. O que ele está fazendo em cima da casa? Armado com uma faca, o sapo queria ferir o homem, o trabalhador que estava em cima da casa dele, colocando antena. Sapo ordinário, sapo safado, sapo merece ser preso e nunca mais sair da cadeia. A polícia tem que prender o mais rápido possível esse desgraçado desse sapo. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse homem apanhou devido, Paulo Guerra e ouvintes, se meter numa briga de bar. Ele bebeu, começou a ficar valente, chegava numa mesa, quebrava uma garrafa, chegava numa mesa e quebrava um copo, até que ele pegou um copo de cerveja e jogou no homem que estava bebendo sozinho. Rapaz, esse homem que pegou o banho de cerveja, deu-lhe uma pisa nesse ordinário, mas foi uma pisa. Ele está com os dois olhos fechados, o nariz estava escorrendo sangue, quebrou um dente, mas foi muita peia, muita pisa. Ele mereceu. E o homem que pegou o banho de cerveja voltou a sentar-se na mesa, tomou mais 3 cervejas de pobre e depois foi para casa. Já o agredido foi para o pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece internado. Vítima de queda, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um técnico de som, um operador de áudio, caiu em um motel a noite passada. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes, que ele subia com uma bela jovem em um motel da zona leste da cidade, daquele que tem escada. Quase todo motel na zona leste tem escada, eu não sei que desgraça é essa. Ele subia a escada e ficou olhando para sua amada que ia subindo na frente, olhando por baixo assim para ela, se desequilibrou e caiu dentro do motel. Por pouco ele não parte dessa para pior. Vários hematomas pelo corpo, bateu a nuca, bateu a cabeça, bateu a costela e deu entrada antes mesmo de se entregar aos desfrutes com sua amada. Ele pagou o motel, na subida caiu, quase morre, deu entrada no pronto-socorro e não se divertiu. A mulher, toda preocupada, o acompanhou até a unidade de saúde. Ele é operador de áudio, a profissão dele.
Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Ninguém morreu na bala. Ninguém morreu por tiro. Ninguém morreu por violência na cidade durante as últimas 24 horas. Graças ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança como um todo, a pedra do Instituto Médico Legal está criando teia de aranha. Entretanto, o IML registrou nas últimas 24 horas 44 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Antes de passar a bola para você, Paulo Guerra, deixa eu parabenizar. Hoje é aniversário da nossa diretora, da Dona Maria do Carmo, carinhosamente chamada de Dona Carminha. Dona Carminha, gente boa da melhor qualidade, a doutora Carminha, como é conhecida, muitos anos de vida, parabéns, muita saúde, que a senhora continue sendo assim, viu, doutora Carminha? Gente boa, que trata bem os funcionários, que é aquela pessoa que não nos trata como chefa, não, nos trata como amiga, nos trata como uma pessoa assim, com todo respeito. Muito obrigado por tudo, dona Carminha, parabéns, doutora, muitos anos de vida. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Ione Gonzalez, um dos poucos destaques do Fluminense na temporada, está de malas prontas do futebol brasileiro. Segundo o jornal Record de Portugal, o colombiano irá defender o Benfica a partir do início do ano que vem. O atacante já teria assinado um pré-contrato com o time de Lisboa. O Bragantino deu um importante passo para a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro ontem à noite. Em partida válida pela 35ª rodada, o time de Bragança Paulista derrotou o Operário por 2-0 fora de casa. Dessa forma, o Bragantino pode ser campeão ainda nesta rodada, nesta quarta-feira. O caso o Sport não vence o Botafogo de São Paulo, os comandados de Antônio Carlos Água segurarão a conquista com antecedência. O Mundial de Clubes da FIFA vai mudar a partir de sua edição de 2021. Conforme a entidade anunciou em março deste ano. O novo torneio que será realizado na China entre 17 de junho e 4 de julho contará com 24 clubes, sendo 8 da Europa e 6 da América do Sul. As outras 10 vagas serão distribuídas pelas demais confederações. Especula-se que os outros 2 participantes possam ser os vice-campeões da Libertadores. Assim, os finalistas de 2019 e 2020 da Libertadores e os campeões da Sul-Americana desses mesmos anos podem garantir a vaga na China. Se o critério for confirmado, o Flamengo, River Plate da Argentina e Independiente del Valle do Equador serão os primeiros 3 clubes garantidos na China em 2021. Um jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Às 21h30 tem o clássico Flamengo e Vasco. Últimas notícias. Saque imediato do FGTS. Senado aprova a medida provisória para trabalhador sacar até R$998. Texto agora vai à sanção. Valor equivale ao atual salário mínimo. Pela proposta, a regra só valerá para quem tiver saldo de até R$998 na conta vinculada ao fundo de garantia. O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019 será divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os cadernos de prova também serão disponibilizados. Não há um horário marcado para a divulgação do material. Os candidatos deverão acessar o portal do INEP ou o aplicativo oficial do Enem. Governo anuncia desbloqueio de 14 bilhões do orçamento. O Ministério da Economia informou que a medida foi possível em razão de o governo ter feito na semana passada o mega leilão de petróleo do pré-sal. CCJ da Câmara suspende debate e adia a votação de propostas sobre prisão em segunda instância. Congresso Nacional não terá atividade nos próximos dias em razão da cúpula do BRICS em Brasília nesta quarta e quinta-feira. A próxima reunião da comissão será no dia 19. O Congresso promulgou nesta terça-feira a reforma da Previdência que estabelece novas regras para a aposentadoria do regime geral, setor privado e de servidores públicos. Elas não valem para servidores estaduais e dos municípios. Entre as mudanças estão fixação de idade mínima para se aposentar, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, regras de transição para o trabalhador ativo e média dos salários recebidos para o cálculo do benefício.
Em representação protocolada no Ministério Público Federal, o Movimento Brasil Livre pediu a prisão preventiva do ex-presidente Lula e do ex-ministro José Disseu, soltos na última semana. O grupo aponta incitação ao crime, terrorismo e atentado à Lei de Segurança Nacional nos discursos do ex-presidente após deixar a prisão, informa a colunista Mônica Bergamo da Folha. A peça também menciona falas de Disseu. Eu estava na trincheira da prisão, dizia ele. Agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é Lula livre. Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Na segunda-feira, o senador Major Olímpio já havia apresentado um pedido de prisão preventiva do ex-presidente, assim como fizeram os deputados Sanderson e Carla Zambelli, todos do PSL. Temos outras informações das ruas da cidade com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No posto de saúde do bairro de São Francisco, ali atrás da escola Vila Lobos. Paulo Guerra, pessoas estavam se aglomerando ali para pegar uma ficha, para se consultarem no médico, lá no posto de saúde. Pois bem, Paulo, 3 assaltantes chegaram, anunciaram o assalto e começaram a tomar tudo das pessoas, levando os pertences das pessoas que estavam na fila. Um dos bandidos ficou nervoso, infartou e morreu. O corpo está nesse momento lá no meio da rua, bem na frente do posto de saúde do bairro de São Francisco. O assaltante, Paulo Guerra, foi assaltar, foi cometer o assalto, o próprio assaltante ficou nervoso, infartou e morreu. Isso já havia acontecido também ontem no Rio de Janeiro, Pellegrini. O presidente Jair Bolsonaro informou nesta terça-feira em uma rede social que decidiu deixar o PSL e criar um novo partido chamado de Aliança pelo Brasil. Bolsonaro publicou uma mensagem após ter se reunido no Palácio do Planalto com parlamentares filiados ao PSL. A senadora de oposição ao ex-presidente Evo Morales, Jeanine Áñez, se declarou presidente interina da Bolívia. Assumo de imediato a presidência e me comprometo a tomar todas as medidas necessárias para pacificar o país, disse ela no Senado, que teria uma sessão para discutir a sucessão, mas que acabou não ocorrendo por falta de quórum. Áñez prometeu organizar novas eleições o mais rápido possível, seguindo recomendação da Organização dos Estados Americanos, OEA. Pouco depois do anúncio, o Tribunal Constitucional da Bolívia reconheceu o ato da senadora. Evo Morales, que renunciou e foi para o México, publicou mensagem nas redes sociais em que repudia a proclamação de Áñez. Está consumado o golpe mais ardiloso e nefasto da história, tuitou ele. Essa história de golpe está longe de ser verdadeira. A Comissão Permanente da OEA recebeu nesta terça-feira um informe sobre o relatório. Entre as irregularidades apontadas pelos auditores estão: falsificação das atas das sessões eleitorais pelas quais eram feitas as contagens dos votos. Número inflado de eleitores bolivianos na Argentina, onde Evo venceu com larga margem. Manipulação do sistema de transmissão, a apuração dos votos para alterar o resultado final. Improbabilidade estatística de que Evo tenha vencido mesa com diferença superior a 10%, condição para que o então presidente se reelegesse no primeiro turno. Perito da OEA analisaram a caligrafia dos dados de 333 atas, documento usado para a contagem de votos das sessões eleitorais. Os locais escolhidos para a auditoria foram aqueles em que o Movimento ao Socialismo, partido de Evo Morales, obteve 99% dos votos. Dessas atas, 78 delas, ou seja, 23%, apresentavam irregularidades. O ministro do Interior turco, Süleyman Soylu, anunciou hoje que a Turquia capturou uma figura importante do grupo do Estado Islâmico na Síria. Ele disse que o detido ainda está sendo interrogado sem citar o nome nem fornecer detalhes. A Turquia informou que tinha capturado e detido vários membros da família do líder do grupo do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, incluindo uma das suas esposas, a irmã e uma filha. 8 centrais sindicais, entre elas CUT, Força Sindical e o GT, realizam na manhã de hoje protesto em frente ao Teatro Municipal na região central de São Paulo contra o desemprego, o pacote econômico do governo lançado na semana passada e o programa Verde Amarelo, que tem como lema incentivar a contratação de jovens, mas que inclui medidas que estão sendo vistas como uma nova reforma trabalhista. Entre outros pontos, o programa propõe taxar trabalhadores que estão no seguro-desemprego. O presidente Jair Bolsonaro se reunirá a partir de hoje em Brasília com os líderes do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na pauta da cúpula, o futuro do bloco,
as crises da América Latina, os protestos em Hong Kong e na Caxemira e as mudanças climáticas. A programação vai até amanhã no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Além de Bolsonaro, participarão do encontro Vladimir Putin, presidente da Rússia, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, Xi Jinping, presidente da China, e Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. Bolsonaro também terá reuniões separadas com cada chefe de estado ou de governo do bloco. Às 11 horas, por exemplo, a agenda prevê encontro bilateral com o presidente chinês Xi Jinping. Depois a reunião será com o presidente da Índia, Narendra Modi. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro vai criar aliança pelo Brasil. Bivar reforça negociações para fundir PSL a outras siglas. Folha de São Paulo. Em manobra, a senadora se declara presidente da Bolívia sem votação do Congresso. O Estado de São Paulo. Alcolumbre resiste em pautar a PEC da segunda instância e pede alterações no texto. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo lança modelo de financiamento para a saúde primária. Valor econômico. Taxa sobre seguro-desemprego vai bancar emprego de jovens. Estado de Minas. Família de brasileiros é presa por comandar império de drogas, bordéis e prostituição. Jornal do Comércio no Recife. Taxa de juros do cheque especial da Caixa é cortada pela metade. Fortaleza, Diário do Nordeste. Medida provisória permite a abertura de agências bancárias aos sábados. Porto Alegre, 0 hora. Senado aprova a ampliação do valor de saque do FGTS para 998. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Setor de concentrados aguarda mudança em 2020. Em tempo. Abandonada, Santa Casa vai a leilão em Manaus. Diário do Amazonas. Sem política, a Assembleia Legislativa do Estado aprecia liberdade de professor em sala. A crítica. Transporte coletivo, fim do pagamento em dinheiro é adiado. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Difusora. O amor do Amazonas está